Glória a Deus. Pode aplaudir mais a Jesus. As tuas palmas engrandecem ao Senhor, digno de honra, de louvor, de glória, de toda a nossa adoração. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos recebem a paz do Senhor? Que ela esteja reinando em sua vida para a glória de Deus. Saia do seu lugar, vem até aqui na frente, até diante do altar. Isso. Como o louvor diz, em todo tempo eu te louvarei. E realmente temos que louvar ao Senhor em todo momento da nossa vida. Em todo instante. Essa hora é a hora que nós vamos orar. Eu, juntamente com os obreiros, estaremos orando pela sua vida. Estamos nessa campanha As 7 Unções. E é importante de nós ressaltarmos que Jesus manifestou-se para desfazer as obras do diabo. E nós temos que orar, nós temos que clamar perante Deus para que toda e qualquer força que o inimigo tenha recebido, ganhado, esteja se levantando, venha cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? A Bíblia diz: os sinais seguirão os que crêem. Quantos creem? Então, se você crê, o sinal há de seguir a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, gostaria que você, neste momento, fechasse os teus olhos. Pode voltar ao seu lugar. Enquanto você vai voltando, pegue a Bíblia Sagrada em tuas mãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bíblia Sagrada nas mãos, abra no segundo livro do Antigo Testamento, o livro de Êxodo, capítulo de número 19. Livro de Êxodo, capítulo de número 19, em nome de Jesus. Estamos na presença do Senhor. E este momento é de Deus falar conosco. Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19, conforme você encontrar, diga amém. Êxodo capítulo 19, versículo de número 10. Êxodo 19, 10. Está escrita assim a palavra de Deus. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Amém, queridos? Amém, povo de Deus? Conforme a minha leitura, repita comigo o versículo 11 em alto e bom som. Repita comigo. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá. Amém, queridos? Amém, povo de Deus? Você crê nessa palavra, neste dia, nessa noite, em nome de Jesus? Se você crê, coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Ô glória! Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo, santo. Oh glória, 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 glória. Enquanto você aplaude, abra a tua boca. Diga glória a Deus, diga aleluia. Diga louvado seja o nome do Senhor. Oh aleluia, Jesus. Oh aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento? Isso. Conforme você se assentar, feche os teus olhos só por um momento. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como sempre faço esta oração quando subo ao altar para ministrar a sua palavra. Que não seja eu, mas seja o Espírito Santo
a estar falando com cada coração. Me use nesta hora como um canal de bênção. Que diminua eu e o Senhor cresça neste lugar. E a sua palavra produza em nós efeitos que agradem ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Queridos, essa palavra que o Senhor entregou para a unção que estaremos fazendo hoje, ela é muito importante em nossa trajetória de vida, no nosso dia a dia. E é importante de nós ressaltarmos que Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é único, poderoso, maravilhoso, eterno, bendito. E Ele sendo um Deus que possui tantos adjetivos que glorifiquem ao nome dEle, é importante demais de nós sabermos que quando nós nos colocamos na posição para ouvirmos e obedecermos a sua voz, não podemos querer entender que a nossa caminhada tem que ser do jeito que nós queremos, pensamos ou até desejamos. Pensamos em muitas coisas, queremos tantas outras, desejamos algumas mais. Mas só que nossa vontade, como diz 1 João 5, 14 em diante, nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Porque se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, sinto muito em dizer, vamos querer algo para a nossa vida e isso não vai ocorrer. A Bíblia diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, o que nós queremos e o que pedimos tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Então isso é muito importante para não se frustrar, para você não ficar frustrado em sua vida. Amém, povo de Deus? O capítulo 19 de Êxodo é um capítulo à parte na história de Israel. Porque eles haviam acabado de sair da escravidão, de um período de opressão, um período onde eles estiveram ali oprimidos, e eles acabaram de sair, eles agora são livres. Mas só que veja que é importante isso, eles são livres, fisicamente falando, em seus corpos, mas só que o seu interior e a sua mente ainda está escravizada. E por esse motivo, por eles terem aprendido no Egito, em Faraó, o que era ser uma nação, eles aprenderam muitas coisas, mas principalmente muitas outras coisas que não ajudariam na conduta para com Deus. E é nessa hora que no capítulo 19, Deus faz questão de falar com Moisés, que era necessário que o povo desse ouvidos à voz de Deus. E que se assim eles fizessem, desse ouvidos à voz de Deus, eles seriam propriedade peculiar. Seriam propriedade exclusiva de Deus. Onde Deus teria um trato, um cuidado e tudo mais. Mas só que o povo teria que ouvir a Deus. Teria que se colocar na condição de obedientes à voz do Senhor. E é nesta hora que um texto que me chama muita atenção, no versículo de número 6, capítulo 19, versículo 6, diz a palavra de Deus assim, ó: e vós me sereis reino sacerdotal, povo santo, e essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha só, Deus está falando, olha, esse povo será um reino sacerdotal. O que era isso? Porque somente os sacerdotes administravam o tabernáculo. Então Deus estava falando, olha, se vocês derem ouvidos, diligentemente guardar, terem cuidado, vocês serão um reino sacerdotal, uma propriedade peculiar. E aí Moisés trouxe essa mensagem para o povo. E qual foi a resposta do povo? Está aqui, ó, versículo 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Olha só, eles acabaram de sair do Egito. Mas perceba uma coisa,
foi entranhado neles, colocado em suas vidas, em suas emoções, uma vida de escravidão. Uma vida onde no Egito se adoravam vários deuses, e ali foi colocado isso neles. E como que Deus faria para tirar isso do seu povo? Porque ele estava separando um povo. Então ele começa a mostrar para Moisés uma revelação tremenda, tamanha, que ele estaria entregando uma palavra, a sua palavra, para limpar, para purificar moralmente, para que o povo pudesse estar de uma forma onde eles pudessem se apresentar perante Deus. E é nesta hora que entram os versículos que nós lemos, o versículo 10 e o versículo 11. E o Senhor diz para Moisés: santifica o povo, santifica, diz. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Santifica. Santifica. Queridos, santificar, ou santidade, ou santo, é estar em um estado de separação. É estar em um local na sua vida, aonde por mais que você esteja em um ambiente, no cotidiano, você seja separado, moralmente falando, em suas ações. Você não venha a ser igual aos demais. Santidade era exatamente a separação moral. E conforme a separação moral ela existe, automaticamente o corpo obedece. Então, fisicamente falando, há separação também. Mas o que é santidade? É não estar debaixo de um jugo aonde se conduz o mundo. Ou seja, é não viver segundo o mundanismo, o sistema do mundo que opera nos dias de hoje, aonde trata de vida matrimonial, familiar, social, pessoal, aonde o sistema que leva a pessoa é viver uma vida imoral, uma vida longe de Deus. E santidade é exatamente o inverso disso. Santidade é estar separado disso e mais perto de Deus. E por quê? Porque é vontade de Deus. Porque Deus é santo. Abra sua Bíblia comigo. No Novo Testamento, na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeira Pedro, capítulo 1. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Conforme você encontrar, diga amém. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo de número 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Olha o que está escrito. Portanto, cingindo os lombos do vosso... Olha aqui para mim rapidinho. Não queira continuar a leitura, não. Olha aqui para mim. Cingindo o entendimento, o lombo do entendimento. Como eu já ministrei outras vezes, é importante isso. Segundo o que pensamos é como reagimos. Segundo o que vem na nossa mente. Tanto que o pecado ele forma aqui também, na mente. Enquanto ele estiver na mente ainda, no pensamento, ele ainda não ganhou corpo para execução, ele ainda está no pensamento. Ele ainda não se tornou pecado. Então você veja uma coisa. O que nós pensamos, o que passa pela nossa mente, é muito importante porque vai determinar como nós vamos agir. Como nós vamos reagir, como nós vamos viver. Então é muito importante, em primeiro lugar, você ter um entendimento de que quando Deus, Ele chama a nós para estarmos em sua presença,
Ele chama a nós para viver uma vida diferente. É por isso que Nicodemos, quando vai falar com Jesus, Jesus diz, é necessário nascer de novo. Ele não entendeu. Ele não entende. Como assim nascer de novo? Nascer de novo. Precisa quebrar tudo que foi construído, moralmente falando, que estava sem condução de Deus, e começar a reerguer de novo, do zero, da base que é Jesus, e construir novamente. Aí, quando isso acontece, é quando as coisas vão sendo de uma forma diferente. Então a Bíblia diz, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, resumindo, com os desejos. Com os desejos. Como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de... Em toda a vossa maneira de... Em toda a vossa maneira de... Toda. O grande problema que algumas pessoas têm em relação a isso é que elas confundem santidade com perfeição. Deus, ele é perfeito e santo. Nós podemos ser santos, mas imperfeitos. Porque a imperfeição é exatamente a deformação que o pecado nos causou. Então nós não seremos perfeitos. Estamos sempre em processo de melhorar. A igreja é exatamente a instituição que trabalha para melhorar cada dia mais a sociedade. Para melhorar. Mas só que mesmo trabalhando para melhorar, nós não somos perfeitos. Então vai haver momentos que você vai ver defeitos em você, em mim, no irmão do lado, em fulano, em ciclano, em beltrano. Porque por mais que a pessoa ela esteja diante de Deus e vivendo uma vida com Deus, ela não está, vamos dizer assim, ela não vai ser colocada num pedestal onde ela não vai errar. Não. Ela vai sim estar apta a falhar. Só que santidade é ser separado de uma condução de um sistema. Aí continuando no versículo 16, diz assim, ó: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou. Sede santos, porque eu sou santo. Abra aqui um pouquinho para trás, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Isso é muito importante, amados. Porque a Bíblia Sagrada diz, sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14 está escrito isso. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então é importante porque santificação é o processo que o Espírito Santo tem em nossa vida todos os dias. Todos os dias, não é uma vez. Não pense você que se você buscar o batismo com o Espírito Santo, você for selado, você não vai falhar, você não vai errar ou você não vai pecar. O processo de santificação é diário, todos os dias. Todos os dias fazer morrer a nossa natureza. Todos os dias fazer morrer o nosso eu que contradiz contra a palavra de Deus. Aí olha só o que está escrito aqui, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Veja só, versículo de número 3. Diz assim, porque esta é a vontade, a vossa
esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais. Sabe o que é abster? Deixar de fazer aquilo que quer. Abster-se. Abster-se. Se aquilo que eu quero fazer vai prejudicar o meu relacionamento com Deus, então eu deixo de fazer, eu vou me abster. Isso é ser santo. Isso é ser separado. Porque nós estamos, queridos, envolvidos em um sistema onde nos induz a errar contra Deus. E como que nós erramos contra Deus? Através da sua criação. Quantas vezes vem um ímpeto, ou alguém se aproxima e chega até você para falar mal de alguém, para falar mal de uma pessoa, para falar mal do seu chefe, para falar mal do colega de trabalho, para falar mal da colega de escola, para falar mal do amigo, para falar mal do vizinho, para falar mal do pastor, para falar mal disso. Quantas e quantas vezes? E aquele ímpeto que vem de chegar e concordar, vem da nossa natureza, não vem de Deus. Vem de nós. E quando nós damos vazão a isso e fazemos isso, nós estamos sendo separados de Deus. Estamos nos separando de Deus. Estamos falhando contra Deus. Isso são coisas pequenas que está sendo colocada. Agora, se você for para um lado mais pesado, você for levar para um lado aonde a moral, quando você pega os 10 mandamentos, eles se dividem em duas partes. Uma parte para com Deus e uma parte para com o próximo. Se você reparar nos primeiros capítulos, nos primeiros versos do capítulo 20, fala tudo para Deus. Não farás imagem de escultura, não farás, não isso, coisa e tal. Tudo direcionado para Deus. Depois começa a direcionar para o próximo. Não furtarás, não roubarás, não cobiçarás. E vai direcionando para o próximo. Jesus, ele disse, resume-se em 2, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o que significa isso? Se eu quero estar na presença de Deus, ou melhor colocando, se eu quero que a presença de Deus esteja na minha vida, é necessário eu estar preparado. É necessário. Quando Deus fala para Moisés, santifica o povo, Deus estava falando, eu vou chegar, só que não pode estar de qualquer jeito. Não pode estar de qualquer maneira. O lugar que eu vou estar, não pode estar de qualquer forma. Santifica o povo, que eles estejam preparados. Versículo 11 diz, e estejam prontos, preparados. Estejam preparados. Um exemplo de santidade que nós temos no cotidiano é em Daniel. Abra lá em Daniel comigo. Daniel. Livro do profeta Daniel. Graças a Deus. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, graças a Deus. Esse é um exemplo que nós podemos ter de santidade, irmão. Santidade. Santidade não se mede pela roupa que você veste. Santidade não se mede pela igreja que você congrega. Santidade não se mede pelo jeito que você fala. Se você fala bem, se você não fala, se você fala errado, não interessa. Santidade não se mede por isso. Santidade se mede pelo que está dentro do seu coração, que reflete em suas ações. O que está dentro. O que está por dentro, que vai transparecer para fora. É isso que vai demonstrar santidade. Santidade para com Deus. E quem vai medir essa santidade? É o próprio Deus. É o próprio Deus que vai medir essa santidade. E por quê, pastor? Porque Isaías 59, versículo 1 diz, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar.
nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir a sua oração. Só que o versículo 2 diz, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de Deus para que não lhes ouça. Então você vê como que é sério isso? O pecado ele faz a separação. Se eu quero ter uma vida com Deus, mas eu quero ter male de qualquer jeito, irmão, não tem como falar de santidade e não falar de pecado. Não tem como falar de santidade e esquecer que o pecado existe. Porque a santidade é exatamente a separação do pecado. Ser santo é exatamente estar purificado, santificado e justificado pelo sangue de Jesus. Então, quando o sangue de Jesus cobre a minha vida, ele me purifica, ele me justifica e ele me santifica. Agora veja, Daniel capítulo 1 é o exemplo disso. Daniel, ele foi levado contra a vontade, e se não fosse, morria. Ele e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, e alguns outros mais, que faziam parte de Judá, uma parte nobre de Judá, e foram levados cativos, aprisionados para a Babilônia, na época de Nabucodonosor. O que acontece? Quando eles são levados para lá, eles estão em uma outra terra, uma outra cultura, uma outra língua, um outro segmento, uma outra vida. Não estão próximos à sua terra natal, não estão próximos aos vizinhos que conhece, não está próximo às pessoas que faziam parte do templo, os irmãos da igreja, para colocar para você entender, não está próximo de nada disso. Eles poderiam muito, estão lá, do outro lado, vamos viver a vida como todo mundo vive aqui. Vamos nos adaptarmos à vida aqui, como todo mundo faz. Na Babilônia, onde se adorava vários deuses, onde se curvava diante de várias estatuetas. Vamos viver a nossa vida aqui, desse jeito, vamos nos adaptarmos a essa vida. O exemplo de Daniel é o exemplo de santidade, de separação. Mas como que ele é exemplo? Desde o primeiro momento, a primeira atitude que ele teve. Qual que foi? Está escrito aqui, ó. Daniel 1:8. Olha o que diz. E Daniel assentou no seu coração, ele assentou no seu coração não se contaminar. Uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal. Talvez ele pudesse ter conversado com seus amigos, talvez eles pudessem ter entrado ali em uma sintonia de acordo, mas algo pessoal foi decidido dentro dele. Olha, eu não quero. Estou vendo qual é a balança disso, e eu estou vendo que isso não vai fazer bem para mim. Eu não quero. Ele tomou uma decisão, mas não foi da boca para fora. Foi algo que foi dentro de si, de dentro para fora. Diz aqui, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Decisão. Ele tomou a decisão. E a decisão dele era, não vou me contaminar. Você vê que Êxodo 19 fala de Deus falando com Moisés, prepara o povo, porque eu vou descer com a minha glória, com a minha majestade no Monte Sinai. Mas o povo tem que estar preparado para o terceiro dia. Foi um alerta, foi um aviso. Preparem-se, santifica, arruma a casa, coloca em ordem, deixa tudo organizado. Tira o pecado, lava, limpa, começa a arrastar as coisas, vai tirando as impurezas. Estejam preparados. Queridos, santidade para o povo de Deus é essencial. Não tem como ter uma vida com Deus se não tiver santidade, irmão. Não tem como. Não tem como querer que Deus ouça a minha oração se eu não consigo obedecer Ele, em separar minha vida para Ele. Não tem como. Não tem como hoje eu dobrar meus joelhos perante o Senhor e amanhã eu beijar Baal. Não tem como. Não tem como hoje eu falar em língua estranha e glorificar o nome do Senhor e amanhã a mesma boca que eu acabei de glorificar o Senhor eu abrir para falar palavrão. Não tem como.
Não tem como hoje eu falar, como diz o louvor, eu te louvarei, te glorificarei, e amanhã eu abrir a minha boca para mentir, para enganar. Não tem como fazer isso. A Bíblia diz em Tiago que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não pode. Não pode fazer isso. Não tem como. Santidade. É por isso que os sumos sacerdotes, os sacerdotes, quando eles iam ser separados, que eles colocavam uma mitra na cabeça, que era como um chapéu. Tinha lá a palavra, santidade ao Senhor. Santidade é um estilo de vida. Santidade é uma decisão pessoal. Você não é santo porque alguém fala para você ser. Você não é santo porque a igreja diz para você ser. Você não é santo porque a Bíblia diz para você ser. Você é santo porque você decide ser. É diferente. Você é santo quando você tem a escolha de optar por um estilo de vida como palavra de Deus para ser viva em você. Você decide ser santo. Eu quero ser separado. Eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero viver para Deus. Daniel estava na Babilônia. Ele e os seus amigos fizeram a diferença na Babilônia. E sabe por que fizeram? Porque decidiram honrar a Deus. Enquanto nós estivermos empurrando com a barriga e não decidirmos honrar a Deus, como está escrito aqui. Abra aqui no Novo Testamento. Na primeira carta aos Coríntios. Abra aí. Primeiro aos Coríntios. Capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6. Primeiro aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, Novo Testamento. Santidade, irmão. Santidade. Santidade, querido. Ser separado. Ter sua vida separada. Nós estamos vivendo num mundo, queridos, cada dia mais, cada dia já falei, nos afasta. As escolhas que nós fazemos no mundo que nós estamos, das duas uma, ou nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Nos afasta. Nos afasta. Você conhece a história de Sansão, você lembra que ele brincou com o pecado. E você viu qual foi a consequência final dele. Todas as vezes, a Bíblia diz, Sansão saía e dizia, vou me libertar. Todas as vezes ele se levantava, até quando o Espírito Santo, foi embora. E aí a casa caiu de vez. Irmãos, já diz um velho ditado, brincar com fogo, uma hora você se queima. Brincar com fogo, uma hora você se queima. Deus, Ele está vendo tudo, Deus está olhando tudo, Deus está contemplando tudo. Ele diz, sede santos como eu sou santo, separados, sabe? Ser separado para Deus, em toda a vossa maneira de viver, como cidadão no meio da sociedade que eu estou, dando um bom testemunho de vida, na minha trajetória, como eu falo. Queridos, escute isso, já disse, nós não somos perfeitos, mas só que foi criado um estereótipo de que o cristão ele é perfeito, que ele não pode errar. E na primeira falha que você der, vem um monte de acusador. Peraí, mas você não está na igreja? Você não é nem julgado pelo trabalho que você está fazendo, na função que você está exercendo. Você vai ser colocado a tua vida pessoal. Só para você ver o que Jesus disse. Só para você ter uma ideia. Você está lá no seu local de trabalho exercendo a função como empregado. E a pessoa lança na tua face a tua vida pessoal. E o que tem a ver a vida pessoal com o profissional? É para você entender como que nós, no nosso dia a dia, nós influenciamos para o bem ou para o mal. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19, olha o que está escrito. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do que habita em, proveniente de, e que não sois de vós,
não sois de vós mesmo. Aí é que entra, queridos, santidade. Santidade. Se eu não sou de mim mesmo, quem está sobre a minha vida tem que ser o meu dominador. Agora você pare e pense. Se o meu dominador for o pecado, se o meu dominador for o diabo, como que vai ser minhas ações? Quais que vão ser minhas ações? E o que isso vai refletir sobre a minha vida? O que que isso vai causar sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha trajetória? O que que isso vai acarretar? Anos e anos semeando, anos e anos semeando, anos e anos semeando. O que que isso vai acarretar sobre mim? Brinco uma hora, outra hora falo sério, outra hora brinco, outra hora continuo e fico nessa e vai. O que que isso vai acarretar? Agora, se o dominador do meu corpo, que é o morador do meu corpo, for o Espírito Santo, para onde que ele vai me conduzir? O que que ele vai influenciar na minha vida? O que que ele vai fazer através de mim? Será que ele vai causar morte, tristeza e dor? Ou ele vai causar consolo, conforto e transformação? Será que por onde eu passar, eu vou levar mais tristeza ou eu vou levar mais alegria? Será que por onde eu passar, eu vou levar mais discussão e briga ou eu vou levar paz? Será que por onde eu passar, eu vou levar mais desentendimento ou eu vou levar exatamente o entendimento, a unidade? Será que por onde eu passar, eu vou levar a incredulidade ou eu vou levar a fé e o ânimo? Querido, se o dominador da nossa vida for o Espírito Santo, pode ter certeza de uma coisa: ele vai nos levar mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus nós estamos, mais vida de Deus nós temos. E quanto mais vida de Deus nós temos, por onde nós passamos, até o lugar que está morto é reavivado mais uma vez. Porque Deus é vida. Aleluia. Aleluia. Deus é vida. Vida. Por isso que a revelação de Deus foi falar para Moisés: santifica o povo e estejam prontos para o terceiro dia, porque eu descerei. Quando Deus desce no Monte Sinai, ele desce, chama Moisés para lá e ele entrega a palavra. Para que a palavra? Para abençoar o povo, para direcionar o povo, para libertar o povo, para que o povo não fosse qualquer um, de qualquer maneira, de qualquer jeito, fosse órfãos em sua condução, não. Para que o povo entendesse que existia um Deus e existe um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera, que nele confia e que nele se dedica. E esse povo, querido, está aqui nessa noite. Eu e você somos povo de Deus. Então vamos ter uma vida com Deus, vamos viver para Deus, vamos ser santos para Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossa maneira de viver, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir mais uma vez a palavra de Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé. Existe o chamado ímpeto ou impulso, que é aquilo que nos conduz a tomar uma decisão. E quando na infância, pré-adolescência, adolescência, o impulso é muito forte. É por isso que jovem, ele é muito impulsivo. Ele toma ele decide 10 vezes no mesmo dia. Ele toma 10 decisões no mesmo dia, por causa da impulsividade. Só que quando passa a fase da adolescência, que vai chegando à maturidade, o impulso ele tem que ser controlado. E é onde nós vamos entendendo o que a Bíblia fala de temperança, domínio próprio. Que nós vamos controlando. Que muitas vezes nós desagradamos a Deus por atos que nós temos de relances. Atos que nós temos impensados. Por isso
que quando Deus fala para Moisés, eles serão propriedade minha, peculiar, particular, exclusivo. O povo disse, há uma só palavra, tudo que o Senhor falar, nós faremos. Faremos, tudo que o Senhor disser, vamos fazer. Aí Deus entrega a palavra. Deus entrega a palavra. Queridos, a vontade de Deus é nós termos uma vida em santidade. E aquilo que impede a nossa santidade para com Deus, nós temos duas escolhas. Primeira delas, deixar onde está e tanto. Glória a Deus. Deixar como está e viver uma vida de qualquer maneira. Tanto faz, tanto fez. Ou tirar aquilo que atrapalha a minha santidade para com Deus. Priorizando uma vida com Deus. Decente, transformada, plena. Uma vida gloriosa na presença de Deus. Quero que você saia do seu lugar, venha até aqui na frente. Até diante do altar. Venha. Graças a Deus. A unção que nós vamos fazer nessa noite, ela tem a representação de quebrar todo e qualquer jugo que tem atrapalhado tua vida pessoal com Deus. Santidade. Aquilo que tem atrapalhado você de estar perante Deus santificado. A santificação é um processo cotidiano, que quem vai fazer na nossa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo, regenerando e renovando todos os dias o nosso ânimo e a nossa caminhada para com Deus através da palavra. Ele vai aplicar a palavra em nossa vida como sendo o antídoto para as feridas, ou sendo, melhor ainda, um apagador para arrancar fora o pecado. Mas só que quando nós permitimos ser guiados e conduzidos. Por isso a unção que você vai receber, a unção com aloés, ela representa exatamente isso. O jugo que vem separando você de Deus, no particular, no pessoal, atrapalhando a santidade para com Deus, ele vai ser quebrado em nome de Jesus. Por isso eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos. É isso aí, irmãos. Se vocês gostaram da mensagem, clique aqui no gostei e inscrevam-se no canal para receber as nossas atualizações. Aproveitem para curtir e seguir o canal no Facebook e Twitter e assistam ao nosso último vídeo. Fiquem na paz e até a próxima.